Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8. Dando continuidade aí, já passamos da metade do livro, mais umas 4 mensagens aí, a gente termina o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 8, vamos ler o capítulo todo, do 1 ao 17. Todos encontraram Eclesiastes, capítulo 8? Escuta o barulhinho de folhinhas passando. Ó. Eclesiastes, capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. Assim, também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus, mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Por isso, exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso, o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua voz em meio a esse texto, em meio a esse ensinamento que o pregador traz para nós nessa noite. Que eu não seja um obstáculo, que os meus pecados, que as minhas falhas, que as minhas incapacidades, ó Deus, não atrapalhem a tua igreja de ser alimentada pelo teu Espírito nessa noite. Vem sobre nós, ó Deus, capacita-nos a todos, a mim e aos meus irmãos, para que possamos ouvir a tua voz nessa noite. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido.
Todos nós, pelo menos, se não valorizamos, deveríamos valorizar a sabedoria. Basta nós nos defrontarmos com qualquer situação nesse mundo, que nós buscamos conselhos, planejamos coisas, avaliamos riscos, pensamos se o dinheiro vai dar ou não, se vale a pena ir para tal caminho ou trocar de emprego. Nós todos tentamos agir com prudência e com sabedoria. Nós fazemos isso porque sabemos que o mundo não é simples, sabemos que o mundo não é justo. Por quê? Porque vivemos num mundo caído, um mundo que está cheio de pecados. Então, há perigos, há injustiças e há poderes que nos superam. Poderes que nem sempre são honestos, que nem sempre são justos, mas, ainda assim, são poderes colocados sobre nós. Esse capítulo de Eclesiastes vai nos falar exatamente sobre como é viver nesse mundo real. Para quem não está acompanhando essa série desde o início, tem dois conceitos que são fundamentais para a gente entender o livro de Eclesiastes. O primeiro é vaidade. Vaidade, no livro de Eclesiastes, não tem a ver com se maquiar ou se arrumar. Vaidade tem a ver com coisas que são transitórias. Quando ele diz que algo é vaidade, ele está dizendo que esse algo vai passar. É como uma fumaça, que por mais que a gente ache que é importante, vai passar. Então, isso é vaidade. O outro conceito é a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol é a vida nesse mundo, sem levar em consideração o transcendente, sem levar em consideração a existência de Deus, sem levar em consideração aquilo que há no plano espiritual, viver somente com aquilo que os olhos podem alcançar. Essa é a vida debaixo do sol. E quando nós falamos da vida debaixo do sol, nós vemos o quanto o mundo é injusto. Nós podemos observar isso todos os dias. Cada um de nós, se fosse dado o microfone aqui para contar uma injustiça que tenha sofrido na vida, todos nós teremos pelo menos uma para dizer. Porque esse mundo é mau e ele é injusto. Então, nesse mundo, onde há governos poderosos, aqui o livro fala de reis, né? Mas, embora nós não sejamos mais governados por reis, ainda temos presidentes, ainda temos governadores, ainda temos autoridades sobre nós, que normalmente são poderosas e não são justas. Viver num mundo onde somos governados por pessoas poderosas e não justas, viver num mundo que nós não conhecemos o futuro, nós não temos como determinar o que vai acontecer à frente, e nós também não temos como controlar o que acontece agora. A morte é algo inevitável para todos nós, e nenhum de nós pode mudar isso. Nós só não sabemos quando, mas sabemos que passaremos por ela. Então, essa é a vida debaixo do sol. Esse capítulo, o pregador, que é o escritor do livro, que alguns pensam, alguns creem ser Salomão, outros não, mas o pregador está falando, ele começa falando da sabedoria, né? O verso 1, quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Então ele começa o texto exaltando a sabedoria. Mas, quando nós vamos lá para o último verso do capítulo, vamos verso 17. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Então percebem que ele começa exaltando a sabedoria, ele começa demonstrando a importância da sabedoria, mas termina o texto nos apresentando os limites da sabedoria. Então, ao longo do texto, o que ele está querendo nos mostrar é: sabedoria é importante, mas a sabedoria não tem poder para solucionar todas as questões. A nossa sabedoria não é suficiente, ela é necessária. É necessário nós sermos sábios.
mas a sabedoria não é suficiente. E existem grande diferença entre algo que é necessário e algo que é suficiente. Algo que é necessário é algo que, junto com outras coisas, e eu sempre me dou mal quando vou dar exemplo sobre isso, tá? Então, ignorem os exemplos que eu vou dar se você souber que eu estou falando alguma coisa que... Porque eu digo assim, gente, é possível fazer bolo sem farinha? Aí alguém levanta a mão assim, não, mas faz de conta que não dá, tá bom? É só para o exemplo funcionar. Faz de conta que não dá para fazer bolo com farinha. Então, a farinha é necessária para o bolo, mas ela não é suficiente, porque só com farinha você não faz um bolo. Então, na receita tem farinha, e se você tirar a farinha, você não consegue fazer o bolo. Então, a farinha ela é necessária para o bolo. Algo suficiente é algo que sozinho, só aquele componente, só aquele ingrediente é capaz de nos dar o resultado final. Então, fica claro que a sabedoria ela é algo necessário na nossa vida. Nós precisamos de sabedoria para o dia a dia, mas a sabedoria não é suficiente para todas as nossas necessidades. A sabedoria tem os seus limites e nós não podemos, então, absolutizar a sabedoria. Nós não podemos colocar a sabedoria num patamar que não pertence a ela. E essa é a intenção do pregador, quando começa o texto exaltando a sabedoria, mas termina o texto nos informando que a sabedoria não é suficiente. E nós vamos caminhar com ele, vamos trilhar esse caminho juntamente com ele. Então, dos versos 1 a 5, ele vai nos mostrar como a sabedoria ela é necessária para lidar com os poderes desse mundo caído, com os poderes desse mundo debaixo do sol. O que ele diz? Quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei. Ele está falando de um rei humano, ele não está falando de Deus. Observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar, o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. O que o pregador está nos ensinando aqui é que nós precisamos ter uma sabedoria que ilumina o nosso rosto e suaviza a dureza da vida. Mas ele aplica isso a lidar com um rei que é poderoso. O texto não diz aqui que o rei é justo, não diz aqui que o rei é confiável, pelo contrário. Se nós imaginarmos o contexto em que esse livro é escrito, os reis naquela época, onde o pregador vivia, normalmente eram reis tiranos, reis usurpadores, reis que eram violentos. Esse é o contexto daquele momento que está sendo escrito. Então, a figura de um rei não era algo que era invocado para falar de algo justo, algo bom. A figura de uma autoridade de um rei era para apresentar poder. E esse poder tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele está dizendo, olha, diante desses governantes que frequentemente são injustos, a sabedoria aqui não é o combate. A sabedoria aqui não é a militância. A sabedoria aqui é a prudência para sobreviver. Por quê? Porque o rei tem poder. Aquele rei que está colocado sobre aquela nação naquele tempo tem poder, de fato. E se não tivermos sabedoria para lidarmos com aqueles que têm poder de fato, nós podemos nos envolver em grandes questões e grandes problemas. Então, o que o pregador está dizendo é que para lidarmos com um governante poderoso, ainda que injusto, é prudência. Verso 3.
Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Ele é poderoso. Se ele disser, e aqui no contexto deles, né, talvez para nós que vivemos na realidade que estamos agora, é algo mais impensável. Mas naquele tempo, se um rei mandasse matar alguém, esse alguém iria morrer. Se mandasse executar, prender, esquartejar, o que fosse, isso iria acontecer. Mas ele diz: não faça, não entre em combate, não entre em militância. O argumento é simples: o rei tem poder, ele faz o que quer, então a sabedoria reconhece que o rei tem poder, que ele faz o que quer na hora que quer e orienta a ter um comportamento cauteloso para a sobrevivência. O pregador aqui, ele não está elogiando o fato de um rei ser um tirano. O pregador não está dando um aval para que os governantes sejam déspotas, sejam tiranos, sejam ditadores. Ele não está fazendo isso. Ele está descrevendo uma realidade. Era uma realidade nos tempos bíblicos e é uma realidade hoje. Quantos e quantos e quantos países hoje estão debaixo de tirania? Quantos e quantos países hoje estão debaixo de ditaduras? É uma realidade. A sabedoria sabe quando falar, a sabedoria sabe quando calar, e a sabedoria sabe quando esperar. Nesses contextos, é isso que ele quer, que a gente aprenda diante de um mundo perigoso, diante de um mundo injusto. Nós precisamos usar a sabedoria para não entrarmos em enfrentamentos inúteis. No verso 5, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Talvez você esteja confuso pensando: o que o Guilherme está querendo dizer com isso? O que esse texto está querendo dizer com isso? E aí nós temos um exemplo claríssimo na própria Escritura. Daniel, lá em Babilônia, com Nabucodonosor. Daniel compôs o governo de Nabucodonosor. Daniel foi conselheiro do rei. Ele estava lá, uma nação conquistada. Israel foi conquistado por Babilônia, foi levada para outra nação, e havia momentos em que Daniel precisava se posicionar, e havia momentos que Daniel não precisava se posicionar. Daniel não foi impulsivo, não foi rebelde e não foi covarde, mas ele sabia em que momentos ele precisava ser firme e em que momentos ele podia simplesmente compor o governo onde ele foi colocado. Ele não disse: não vou servir ao rei, não quero ser conselheiro de nada, não, eu estou aqui, sou rebelde e quero derrubar esse governo, quero derrubar esse reinado e quero libertar o meu povo. Não. Ele foi sábio e nos momentos em que ele precisava ser firme, ele foi firme. Em momentos onde ele precisava obedecer a Deus acima dos homens, ele foi lá e disse: não vou fazer. Mas, sem perder o respeito, e sem perder a fé, e sem perder a esperança. Daniel se conduziu em Babilônia como a sabedoria do pregador nos diz para vivermos hoje. Nós não precisamos comprar todas as guerras, não precisamos entrar em todos os combates, não precisamos entrar em todas as militâncias. Precisamos ser sábios e nos momentos onde nós precisamos agir, onde nós precisamos calar, onde nós precisamos esperar. É essa sabedoria que é exaltada aqui pelo pregador. Então, ele agora vai ampliar o argumento, versos 6 a 9. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte.
Não há como escapar desse combate e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. Então, mesmo quando agimos sabiamente, há limites claros. O ser humano sofre porque ele não tem domínio sobre o tempo. Ele não tem domínio sobre o futuro. Ele não tem domínio sobre a sua própria vida. Quando diz que nós não sabemos o futuro e que não tem ninguém que possa nos dizer o futuro, essa afirmação é crucial para nós entendermos que o futuro está inacessível para nós. O ser humano quer saber o futuro. Quando está em outras religiões, ele quer ir ao médium, ele quer se consultar lá, quer ir nas cartas e nos búzios e onde quer que seja. Por quê? Porque ele quer saber o futuro. Mas os crentes não estão diferentes nisso, porque os crentes vão atrás de revelações e vão atrás de profetas. Por quê? Porque quer saber o futuro. A palavra de Deus está nos dizendo que o futuro é inacessível para nós. Faz parte das limitações que Deus impôs a nós na vida debaixo do sol. O futuro que Ele quer que nós saibamos já está revelado nas Escrituras. Não é atrás de revelações e profetisas e profetas que nós devemos andar. Então, o que o pregador está nos dizendo aqui é que nós não controlamos o tempo, nós não controlamos o futuro e nós não controlamos nem mesmo a morte. Nós não temos domínio sobre nada. A sabedoria reconhece a realidade dura da falta de poder do ser humano. A sabedoria reconhece a fragilidade da vida e não promete controle. A sabedoria não nos promete controlar o que vamos viver. A sabedoria nos leva a discernir, a compreender, a podermos passar por essas coisas, mas sabendo que nós não temos nenhum controle. Então ele encerra no verso 9, com sabedoria. Tudo o que vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre a outra para o seu próprio mal. Não é algo que vai trazer resultados positivos. E ele vai começar a falar, então, de como fazer o mal, de como dominar, vai ter o seu preço. A sabedoria vai observar a injustiça, a sabedoria vai observar o mal e vai aprender a desfrutar o que Deus dá. Versos 10 a 15. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram bem. Também isso é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus, mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias, será como uma sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então vejam, da mesma forma que na semana passada, no verso 15 do capítulo 7, nós temos um quadro, uma cena que perturba o nosso senso de justiça, que perturba a nossa consciência, que é ímpios sendo honrados, ímpios recebendo sepultamentos dignos,
enquanto pessoas que são descritas como pessoas boas, que fizeram o bem na cidade, essas são esquecidas. Vemos aqui ímpios sendo tratados de acordo com as obras dos justos e justos sendo tratados de acordo com as obras dos ímpios. E isso é algo perturbador para nós. Mas ele diz que isso é vaidade. Lembra do conceito de vaidade? Isso é algo que vai passar. A realidade debaixo do sol é assim, porque nós vivemos num mundo caído, num mundo cheio de pecado. E a prática da injustiça é fruto natural de homens e mulheres pecadores. Nós somos injustos com alguém em algum momento da nossa vida. Pais são injustos com filhos em alguns momentos, filhos são injustos com os pais em outros momentos. A injustiça não é algo que está apenas nas esferas de poder, que está apenas nos lugares onde se governa. A injustiça está no dia a dia. E nós vemos pessoas que deveriam receber algo, recebendo outro algo. Porque o mundo é injusto. Então, ele explica por que o mal prospera. Por quê? Porque a sentença contra uma obra má não se executa logo. Isso está no verso 11, né? Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Porque Deus não está punindo imediatamente os pecados, porque Deus não está punindo imediatamente as injustiças, então o ser humano olha e pensa, posso fazer o que eu quiser, posso viver como eu quiser, como se Deus não existisse ou como se Deus não estivesse vendo. Mas então, ele tem aqui uma fé. Verso 12, ele vai expressar uma fé, porque isso não está de acordo com o que ele vê. O que ele vê são ímpios sendo sepultados com honra e pessoas que fazem o bem sendo esquecidas. Isso é o que ele está vendo. Mas ele declara uma fé, porque é a partir do verso 12, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei, com certeza, que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio. Ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ele está falando de algo, de uma convicção que ele tem, que empiricamente, ou seja, com os olhos, ele observando a realidade apenas, ele não vê isso no presente. Então ele diz, olha, eu tenho certeza que o ímpio vai receber o que lhe é devido, e tenho certeza que aqueles que temem a Deus vão receber o bem de Deus. Ele tem certeza disso, mas olhando para a realidade, ele não consegue ver isso. O que ele vê é o contrário. Então, qual é a conclusão que ele chega? Vamos exaltar a alegria. Verso 15, por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho e nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Nós já vimos isso, esse conceito, em outros momentos do livro até aqui. Se você ouvir as mensagens anteriores, você vai ver que já foi dito isso aqui. O que ele está dizendo é, aproveite. Nesse mundo injusto, nesse mundo cheio de maldade, nesse mundo cheio de pecado, todas as vezes que Deus lhe permitir desfrutar de algo bom, alegre-se. Alegre-se nas bênçãos que Deus te dá hoje. Alegre-se nas possibilidades que Deus te dá hoje. O mundo é injusto? Sim. O mundo é imperfeito? Sim. O mundo é perigoso? Sim. Mas há momentos de alegria. Há momentos em que Deus nos permite vivermos coisas boas. Então, se alegre, aproveite, desfrute. Não fique simplesmente olhando para o mundo. O mundo é mau e você deixa passar tudo de bom que vem. Deixa de desfrutar as coisas boas que também vêm do mundo. Porque está com os olhos apenas colocados no fato de o mundo ser um mundo mau. Não se prenda a isso. Isso é humildade.
Já que nós não controlamos a justiça, nós não controlamos a vida, nós não sabemos do futuro, já que nós não temos domínio nem mesmo sobre a morte, o que nos resta então é receber com gratidão e com alegria o bem que Deus nos dá agora. Sabemos que é imperfeito, mas aguardamos o que é perfeito. Então ele termina o texto nos apresentando os limites da sabedoria diante da obra de Deus. Versos 16 e 17. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso poderá achar. É uma confissão do pregador. Ele pensa, escreve, observa, e quando chega no final ele confessa. Não tem como entender. Ele aplicou o coração na sabedoria, ele aplicou o coração em compreender todas as coisas que acontecem nesse mundo, mas ele reconhece que não consegue. É o limite definitivo da sabedoria humana, é real. Nós não conseguimos compreender todas as coisas. Nós não conseguimos explicar todas as coisas. Não há nenhuma pessoa nesse mundo capaz de explicar todas as coisas. O livro de Eclesiastes, ele é libertador para a nossa fé por causa disso, porque nós somos tentados. Se você não ler o livro de Eclesiastes, se você não ouvir uma mensagem sobre o livro de Eclesiastes, você é tentado a todas as vezes que alguém se aproxima de você com um problema, todas as vezes que alguém se aproxima de você com sofrimento, você vai dizer para ela: fica calma que no final vai dar tudo certo. Deus vai te curar. Deus vai resolver isso para você. Você vai sair dessa para melhor. No final de tudo, você vai entender por que passou por isso. Não, meus irmãos, nem sempre nós vamos entender. Nem sempre o final vai ser como a gente queria. Nem sempre nós vamos ter as respostas. É isso que Eclesiastes está nos dizendo. E se eu e você não nos prepararmos para a realidade que a palavra nos diz, nós vamos nos frustrar, porque estamos correndo atrás de coisas que a palavra de Deus nos diz que nós não vamos receber sempre. Nós não vamos compreender a vida sempre. Não diga para as pessoas que no futuro elas vão saber por que passaram por isso. Porque quem é que pode dizer o futuro? Não é o que o texto diz. Nenhum de nós conhece o futuro. Eu não posso dizer que uma pessoa será curada. Eu não posso dizer que uma pessoa vai entender o futuro. Eu não posso dizer que no final ela terá resposta. Eu não posso dizer. Você não pode dizer. Nenhum sábio pode dizer. Esse é o limite da sabedoria. Nós precisamos confiar em Deus. A sabedoria não é suficiente para explicar plenamente os caminhos de Deus. Não é. Não importa o quanto você conheça a palavra de Deus, não importa o quanto você entenda de teologia, não importa o quanto você ore, não importa o quão santo e especial você seja, o quão sábio você seja, o que a palavra está dizendo é que não há ninguém que possa entender tudo. Não há. O pregador crê que Deus é justo. Ele olha e diz: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, eu sei que com certeza tudo correrá bem para os que temem a Deus, mas nada correrá bem para o ímpio. Ele declara isso como uma esperança, porque, como eu disse, empiricamente, ele está olhando para o mundo e está vendo o contrário. Ele está olhando para o mundo e está vendo pessoas ímpias recebendo louvor e pessoas boas sendo esquecidas. O que a gente precisa entender é que o pregador vivia num tempo de uma revelação do Antigo Testamento.
E aqui é importante a gente entender a diferença da teologia do Antigo Testamento para a teologia do Novo Testamento. O que está sendo colocado aqui no Antigo Testamento é uma visão de quem ainda não contempla o que é vida eterna. Dentro da revelação daqueles que viviam no Antigo Testamento, para eles a morte era o fim. Para eles a morte era o julgamento. Então, se alguém fazia o mal, deveria morrer cedo, doente, sofrendo. E se alguém fazia o bem, vivia muito, e tinha muitos filhos, e morria em paz na sua velhice. Por quê? Porque a maneira como as pessoas morriam era o fim. Mas essa revelação que eles tinham não era suficiente para compreender a realidade do mundo. Porque ele olhava e falava, mas aquele cara é ímpio e está vivendo para caramba. E aquele ali era bom, morreu cedinho, doente. Então, a revelação, o grau de revelação que o pregador tinha é menor do que o grau de revelação que eu e você temos hoje. Porque o Cristo, aquele que eles esperavam, aquele que eles aguardavam ansiosamente, já veio. E eu e você conhecemos a obra do Messias, nós conhecemos a obra da cruz e nós conhecemos a revelação que ele traz. Abra a sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5. Versos 28 e 29. João capítulo 5, versos 28 e 29. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Essa era a revelação que faltava para o pregador. O escritor de Eclesiastes ainda não tinha recebido de Deus a revelação da vida que vem após a morte, a vida que vem após esse tempo nessa terra. Eu e você já temos essa revelação. Aquilo que Eclesiastes observa sem resolver, porque ele observa e não consegue trazer uma resposta, Cristo revela com autoridade: a injustiça não terá a última palavra. Todo aquele que pratica o mal será punido. O mundo não está caminhando para o absurdo, o mundo está caminhando para o justo juízo de Deus. E meus irmãos, se formos colocar apenas na conta da justiça, alguém se safa? Alguém consegue se livrar do juízo de Deus? Não, meus irmãos. A revelação que nós também já temos e que o pregador não tinha, porque na mentalidade dele havia o que pratica o mal, ele vai ser punido, e o que pratica o bem será recompensado. Aquele que obedece, recebe de Deus as bênçãos, aquele que desobedece, recebe de Deus as maldições. Mas, ao longo da história bíblica, o que Deus está demonstrando? Que o ser humano sempre, em todas as ocasiões, em todos os momentos, ele vai falhar. Ele faz a primeira aliança com Adão e Eva, falham. Ele faz uma aliança com Noé, o ser humano falha. Ele faz uma aliança com Abraão, o ser humano falha. Ele faz uma aliança com Moisés, ele faz uma aliança com Davi, e o ser humano continua falhando, falhando e falhando e falhando.
Então, se fosse deixado apenas na conta da obediência do ser humano, nenhum, nunca, jamais se salvaria. Então, de acordo com a revelação do Filho de Deus, ele veio para fazer aquilo que nenhum de nós era capaz de fazer. Ele veio para cumprir e obedecer a lei perfeitamente. Jesus encarna como um ser humano, ele é 100% ser humano, ele é 100% Deus, mas é 100% ser humano, e como ser humano, ele vive uma vida perfeita, e cumpre a nossa parte no pacto, ele cumpre a nossa parte na aliança, por isso que na cruz ele pode dizer, está consumado, porque a nossa parte foi feita por ele. Eu e você podemos descansar na obra da cruz, porque a nossa salvação não depende do nosso desempenho. A nossa salvação, ela é consumada na obediência de Cristo. O que eu e você devemos fazer é nos render, confessar os nossos pecados, reconhecer a nossa incapacidade e dizer, eu não tenho como me salvar, eu não tenho como obedecer, eu preciso me refugiar em Cristo. E nele, nós somos salvos. Ah, Guilherme, então eu posso viver de qualquer maneira? Não, porque nós, quando nos refugiamos em Cristo, quando nós nos submetemos a Deus, nós amamos aquele que nos salva, amamos aquele que graciosamente nos deu a salvação, e por amor a Ele, nós buscamos obedecê-lo. A obediência do crente não é a causa da sua salvação, porque se assim fosse, meus irmãos, se a salvação do crente dependesse da sua obediência, nenhum crente iria. Não importa o cargo, o arcebispo, o apóstolo, o patriarca, não importa o título que ele tenha, não importa a roupa que ele use, não importa quantas vezes ele leu a Bíblia, não importa quantas pessoas se salvaram através da pregação dele, nada disso importa. Nenhum crente é salvo pela sua obediência. Todos nós somos salvos pela obediência de Cristo. A nossa vida, uma vida que busca se santificar, uma vida que busca obedecer, ela é resultado da nossa salvação, ela é fruto da nossa salvação. Aqueles que são salvos buscam se santificar. Se não está buscando se santificar, é porque não foi salvo, é porque o seu coração não foi mudado. É porque a sua natureza continua sendo a mesma. Então, meu irmão e minha irmã, a sabedoria não é suficiente. Nós precisamos crer. Nós precisamos confiar em Deus. Várias e várias ocasiões da nossa vida, nós não vamos entender. Várias e várias dificuldades, injustiças, dores, enfermidades virão sobre nós e nós não vamos entender. Mas o que nós devemos fazer é olhar para o Deus que deu o seu Filho por nós. O Deus que já provou o seu amor por nós, o Deus que já provou o quanto está comprometido conosco, e dizer, eu não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu refúgio, como nós lemos no Salmo 62, no início. Descanse em Deus, meu irmão e minha irmã, conforme-se com o fato de que nós não teremos todas as respostas. E se nós ficarmos tentando encontrar resposta para tudo, nós estaremos completamente suscetíveis ao quê? A sermos enganados. Porque vamos encontrar alguém que vai nos dar respostas que Deus não mandou, que vai falar para nós coisas que Deus não falou,
e nós vamos acreditar só porque nós queríamos uma resposta. Então confie no seu Deus, confie no seu Senhor, confie no seu Salvador, mesmo quando tudo estiver confuso. Clame a Ele, chore com Ele, mas confie nele. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, dá-nos humildade, Deus. Humildade para recebermos de Ti tanto o bem quanto o mal. Dá-nos humildade, Senhor, para reconhecermos que não temos nenhum controle sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. Não temos nenhum poder. Não temos nenhuma certeza que seja resultado da vida debaixo do sol. As certezas que nós temos são as certezas que o Senhor revelou a nós através da Tua palavra. Certeza de que o Senhor nos ama. Certeza de que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado. Certeza de que todo aquele que se arrepende e se refugia em Cristo tem todos os seus pecados perdoados. Certeza de que todos aqueles que estão em Cristo, embora passem pela morte, não permanecerão nela, porque o destino daqueles que estão em Cristo é a vida eterna, ao lado do Senhor. Que essas certezas, Senhor, sejam suficientes, não a sabedoria, não as respostas, não a satisfação das nossas curiosidades. Que a nossa fé em Ti, que a nossa fé nas Tuas promessas seja suficiente na nossa vida para vencermos todas as lutas e todos os obstáculos, para podermos observar a vida debaixo do sol e vê-la tão injusta, e passarmos por situações que são tão injustas, mas que ainda assim encontraremos motivos para nos alegrar. E vamos desfrutar de cada pequeno bem, de cada bênção que o Senhor nos conceder nessa vida, sabendo que essa vida é transitória, essa vida é vaidade. E embora haja ímpios se dando bem, e haja servos teus morrendo cedo, isso é vaidade. Porque ainda que o ímpio morra com 100 anos, o seu destino está selado no inferno. E ainda que um servo teu viva 15 anos, ele tem a vida eterna. Ajuda-nos a olhar para essa verdade e sermos consolados, sustentados por isso. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa noite maravilhosa na Tua presença. Que o Senhor continue conosco. Que o Teu Espírito nos lembre dessa palavra ao longo da semana, diante dos desafios que irão se levantar, das injustiças, das dores desse mundo. Mas que essa palavra nos sustente, que essa palavra nos dê força para passarmos por todas as lutas e glorificarmos o Teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos de todo mal. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.